A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma meditação na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui em livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que, ao menos, eles puderam tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Palavra maravilhosa, né? A palavra ensina para nós muitas coisas, né? O Senhor aqui estava com eles. E o Senhor estava com eles e caminhou a multidão junto, não é? Porque aonde o Senhor Jesus estava, tinha multidão. Como até hoje, né? Tem multidão. Mas chegou um certo determinado momento que o Senhor mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda, para outro lugar. E ficou lá ainda, no monte onde eles estavam, né? Despediu a multidão e foi orar. E ele ficou lá orando, orando, orando até tarde. E depois ele foi ao encontro dos discípulos. E a gente deduz aqui que já era tarde, já era, né? Bem tarde, já estava escuro. Pensa, né? No alto do mar, tudo escuro. A gente não enxerga nada, né? E o Senhor Jesus vinha caminhando por cima das águas. Então, o que a palavra nessa parte ensina para nós já, né? De imediato, que nós, muitas das vezes, estamos caminhando com o Senhor Jesus e chega um determinado momento que a gente pensa que o Senhor Jesus não está com a gente. Às vezes ele fica longe, né? Mas não é porque ele abandonou a gente. A gente precisa entender que o Senhor mandou aqueles discípulos ir na frente, né? Para treinar aqueles discípulos, para fortalecer eles, ensinar eles a caminhar, né? E confiar que o Senhor Jesus, né, ia ter com eles. Então eles foram. E assim é conosco. Nós precisamos
ir quando o Senhor manda a gente ir e confiar que o Senhor vem ter conosco, que o Senhor está no controle de tudo, porque ali o Senhor Jesus estava no controle. Aí quando o Senhor Jesus chega, né, a gente sente medo. A gente pensa que é um fantasma, a gente pensa que o quê? Que é o inimigo. E não é. A gente tem esse defeito, né, essa mania, às vezes, de achar que tudo que acontece é o inimigo. E não é, nem sempre é. Às vezes é o Senhor nos fortalecendo, nos moldando, nos capacitando. Então, quando o Senhor Jesus se aproximou do barco, a palavra fala que eles tiveram medo e acharam que era um fantasma. Né? Porque o vento era contrário. O vento lá estava muito forte. Muito forte, e as águas açoitavam o barco. Pensa um barco no meio do mar, de noite, as águas batendo no barco, balançava muito, né? Creio eu que a água entrava até dentro do barco. E eles sentiram medo. À noite se enxerga muito pouco, né? A visão é limitada. Precisamos ter ali uma lanterna, né? No mar tem farol, né? Que vai iluminando em determinado lugar. Mas a gente não sabe se lá tinha esse farol, né? Então pensa uma escuridão e eles assustaram e disseram, é um fantasma. E gritaram com medo. Quantas vezes a gente está em determinada situação, com o mar também agitado, açoitando o nosso barco, né? O vento vem forte, a gente balança, às vezes até cai, né? E a gente fica com medo. Aí quando o Senhor Jesus chega perto de nós, a gente acha que não é o Senhor Jesus. Então, mas Pedro foi ousado, porque ele perguntou, né? Quando o Senhor Jesus disse, porém, falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quer dizer, o Senhor, quando ele chega, ele fala conosco que é ele. E muitas das vezes a gente nem crê que é o Senhor Jesus, né? Muitas das vezes a gente não crê, muitas das vezes a gente não confia que é o Senhor Jesus. E a gente às vezes continua até com medo. Mas Pedro foi ousado e Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, quando a gente tem ousadia e ouve que é o Senhor, a gente vai. E o Senhor disse, vem Pedro. E Pedro foi. E Pedro começou a andar por cima das águas. Quer dizer, então, só que a palavra fala que quando Jesus mandou Pedro ir, o vento ainda não tinha cessado. As águas ainda não tinham parado de açoitar o barco. Ainda estava açoitando. Aí Pedro foi andando por cima das águas para encontrar com Jesus. Meu Deus. E no caminho, Pedro, em um determinado ponto dessa ida dele, eu creio que deve ter vindo aí um vento muito forte, né? As ondas, a água se agitou ainda mais e Pedro sentiu medo. Novamente, só que em vez de Pedro olhar em frente para Jesus, né, confiando que ele está lá esperando e que nada ia acontecer com ele, Pedro olhou para o vento. Pedro olhou para as águas agitadas e afundou. E começou a se afundar, é que a palavra nos fala, né? A palavra fala, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, às vezes, nós estamos passando, né, por uma situação assim, que o Senhor manda a gente ir, a gente vai,
O Senhor Jesus fica lá, e quando o Senhor Jesus vem, a gente acha que é um fantasma. Quando o Senhor manda a gente caminhar por cima das águas, a gente olha para as águas, a gente olha para o vento, e a gente sente medo e começa a afundar. Mas uma boa notícia é que mesmo quando a gente começa a afundar, o Senhor Jesus, se a gente clamar Ele como Pedro clamou, Senhor, salva-me. A palavra fala, e logo Jesus estendeu a mão, segurou-a e disse-lhe, homem de pouca fé. Então, a palavra vem nos ensinar que o Senhor permite essas coisas acontecer para fortalecer a nossa fé. Então, nós precisamos, fortalecer a fé. E quando a nossa fé se fortalece, o vento cessa, as águas param de se agitar. Aí acontece como a palavra diz aqui. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, quando nós voltamos para o barco com Jesus, voltamos para a direção que o Senhor Jesus nos deu, o vento cessa. Aí a gente continua a caminhada dali. E tudo dá certo. E aí a gente fica maravilhado, com as coisas que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Então eu não sei qual vento que você está passando, como que as águas estão se agitando aí na sua vida, eu sei como está na minha, Mas clame nesta tarde ao Senhor Jesus. Eu não sei quando, que dia, que hora você vai assistir esse vídeo, vai ouvir essa palavra, E antes de terminar, eu peço aí encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, dê o like, para que o canal entenda que o conteúdo é bom, que mais pessoas precisam receber esta palavra. Vamos fazer aí o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pessoas possam receber essa palavra, ser alcançadas, E terem aí algo bom da parte do Senhor. Amém? Então, é se inscrevendo no canal, é compartilhando o vídeo, é dando aí o like ou o joinha, Não custa nada. Pega o dedinho aí e aperta no joinha ou no coraçãozinho, quando é no Kawaii, no YouTube, É no likezinho aí e outros canais, Porque eu posto em todos. Instagram, é o coraçãozinho. Então, eu peço aí que vocês me ajudem aí a fazer o ID do Senhor, E o Senhor abençoa cada um de vocês também. Então, vamos lá. Então, aí a gente volta a ter direção do Senhor. Eu não sei que vento que você está passando, sei o que eu estou passando, mas se você estiver afundando nas águas, Como Pedro afundou, clame ao Senhor Jesus, faça como Ele. Clame, grite, Senhor, salva-me. Jeremias 33, 3 diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, clame ao Senhor e creia que Ele está estendendo as mãos para você e você sairá. Não afundará mais. Amém? E grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida. Basta somente nós clamarmos a Ele. Basta somente nós confiarmos nele. E eu agradeço aí a oportunidade e espero que essa palavra edifique a vida de vocês. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo.